Glória a Deus, né? Queria que você estendesse sua mão para cá, fechasse seus olhos, me abençoasse aí, começar a pedir para Deus se revelar de uma forma diferente para você hoje, única. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até agora, para esse momento, pelo louvor, Deus, por tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor, tudo aquilo, Deus, que nós buscamos o Senhor, Pai, em graça, em glória. Eu recebo, Deus, a fome dos teus filhos, a sede dos teus filhos, Pai, que o Senhor se revele, Deus, de uma maneira única, Pai, no nosso meio hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero pregar um pouquinho hoje para você, acreditando que Deus, Ele realmente quer se revelar de uma maneira diferente. Eu estava aqui orando no final e eu percebi o Saulo. Dima, se você quiser sentar de cá, vai ficar mais confortável, não? Vou chegar para cá. Pode chegar, chega. Aí ele, tô com medo de se atrapalhar. Aí chega para cá um pouquinho. E feliz demais, Xará, com sua visita. Glória a Deus. Né? Não só a dele, de todo mundo, né? Glória a Deus. Bom demais. E aqui eu estava orando e eu escutei você, Saulo, orando de uma maneira totalmente convergente com a palavra que Deus me deu. Sobre condenação, sobre revelação e sobre filho. Não é isso que você estava orando? E Deus hoje, Ele, desde, se eu não me engano, terça-feira, Ele realmente me rasgou, cara, essa semana. Eu tive essa revelação que eu disse aqui sobre esse lugar que nós temos em Deus, esse lugar que nós temos como propriedade mesmo em Cristo, esse lugar que Ele nos escolheu e essa morada, né, que Jesus disse que estava preparando para a gente. E eu me lembrei do apóstolo João, que ele escreveu em João capítulo 1. João 1, ele começa de uma maneira muito linda, assim como a primeira carta de João, no capítulo 1 também, ele começa de uma maneira muito singular. Tem o Evangelho e tem a carta, mas aqui no Evangelho de Jesus, segundo João, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É uma passagem muito conhecida, que às vezes nos deixa um pouco perplexos com o amor de Deus, com a magnitude de Deus, mas algumas coisas passam batida aqui dentro. Se a gente for ver, no original do hebraico, ele está sempre transitando entre o passado, presente e futuro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava, e o Verbo era. Ele estava no princípio com Deus. Só que ele chega lá, a luz resplandece nas trevas, no tempo presente, e as trevas não prevaleceram contra ela, no tempo passado. Aqui existe uma figura de linguagem muito linda, nos originais, que às vezes ele se perdeu em diversas traduções. Mas aqui diz basicamente que Deus e Jesus estavam juntos, e que Jesus era algo, e que ele se tornou algo no campo físico pela humanidade. E às vezes a gente não consegue entender isso de uma maneira muito clara. Mas Jesus, ele estava com Deus desde antes da fundação do mundo. Na fundação do mundo, até em Provérbios 8 diz que ele era a própria sabedoria, ele se divertia com tudo que Deus estava criando. Só que aqueles discípulos, eles andaram com Jesus durante um tempo, alguns se dispersaram, alguns acompanharam, mas ele escolheu Pedro, Tiago e João para estar no rol daqueles discípulos, apóstolos mais chegados, naquele círculo mais íntimo. E a gente percebe algumas coisas quando João fez isso aqui. Ele escreveu aproximadamente 90 anos depois de Cristo. Ele foi chamado, junto com o seu irmão, de filhos do trovão, pelo próprio Jesus. Ele foi o único
que presenciou a crucificação de Jesus. O resto tudo fugiu. Ele foi o único a qual Jesus confiou a sua mãe, Maria, já idosa, falou assim, ei, está lá em João 19, versos 25 a 27, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho, Maria. Porque quando Jesus morreu, ele se preocupou ainda como homem com a sua mãe. O que ele estava dizendo? João, cuida da minha mãe. Ela agora é a sua mãe. Então a gente percebe o que a revelação de Jesus trouxe para a vida de João. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus na praia do Mar da Galileia, João capítulo 21, verso 7. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus após a ressurreição, João capítulo 20, verso 8. E o propósito dele com o seu evangelho é mostrar a todos os sinais e milagres que Deus fez e que todos pudessem a crer que Jesus era o Messias. João é o único que inicia a história de Jesus Cristo a partir da sua pré-existência eterna. Isso que nós lemos não foi dado por meio de um estudo teológico, a ele não foi dado por meio de um estudo da Torá. Eu penso muitas vezes que, assim como ele disse, que se fosse escrever tudo que Jesus fez na Bíblia, não caberia nos livros do mundo. Eu fico pensando o que Jesus falou no pé do ouvido de João, que não está escrito aqui na palavra. Para ele ter tal entendimento que Jesus existia antes da fundação do mundo. Hoje, quando a gente lê, fica mais fácil, fica mais claro, com toda a carga de conhecimento que a gente tem. Mas cabe na sua cabeça entender como João teve esse conhecimento? Revelação. Só que isso não está distante de nós. A gente pode conhecer Jesus de uma maneira como os outros 11 apóstolos não conheceram. De uma maneira profunda, assim como João conheceu. E essa é a nossa proposta. Porque hoje a Bíblia está de fácil acesso a todos, nós temos no celular, nós temos, né? Quantas igrejas existem na cidade? Eu falo sempre, o problema não é a falta de igreja. O problema é o caminho reverso, que a igreja não faz até o homem que está fora da igreja. Porque muitas vezes nós queremos contabilizar números, mas não queremos trazer a revelação de Jesus para as pessoas. Porque se trazermos e as pessoas aplicar isso, elas nunca mais serão reféns do sistema. Essa é a revelação que João teve a partir de Jesus. Que ele originou tudo que existe, se tornou o verbo. Esse verbo que é impossível de ser descoberto, senão pela revelação da palavra e não pelo próprio Deus. Eu fico pensando Deus sendo Deus, criando todo o universo, criando tudo. Ele chega e fala assim, agora eu vou criar a humanidade, mas ela vai cair, um dia eu vou dar o meu melhor pela humanidade. E fico pensando Deus, olhando, conversando com Jesus, falando, Jesus, você vai ter que se tornar carne. Você consegue imaginar Deus falando com Jesus a respeito da humanidade? E olhar para você e falar assim, olha, eu conheço Saulo, eu conheço Rodolfo, conheço a Poliana, eu conheço o Dimas, eu conheço a Manu, eu conheço a Juliana. Você, meu filho, quando você se tornar carne, você vai mostrar para eles a origem deles, ainda vai dar o caminho de volta. Você consegue entender isso? E Deus, através de Jesus, nos dá esse caminho. Você consegue entender Jesus chamando João e falar, João, eu estava com o pai certo dia, e ele me disse que eu precisaria vir aqui, que eu precisaria entrar na barriga de uma mulher, nascer como carne, aprender a andar, aprender a falar, aprender a comer, engatinhar, cair, machucar a testa, aprender as minhas primeiras palavras, deixar toda a glória que eu tinha no céu, lidar com as minhas emoções de adolescente, minhas emoções de jovens, as minhas emoções de homem, por amor aos meus filhos. Você consegue entender, você consegue imaginar esse tipo de conversa entre Jesus e João, vindo a partir de uma conversa de Deus e Jesus no céu? Eu comecei a pensar isso, eu comecei, meu Deus, que revelação de Jesus nós temos hoje?
Que Jesus nós buscamos hoje? O Jesus que pode livrar as minhas dores, livrar as minhas angústias, cobrir os meus cheques, cobrir as minhas faturas, os meus boletos. Será que é o mesmo Jesus que deixou toda a glória dele e teve que passar por todo o processo do corpo físico para chegar e morrer numa cruz? É muita vagabundagem de certas pessoas pregar um Jesus oposto a esse. Me perdoa da palavra, cara. Eu fico pensando, cara, a paciência que Jesus tem, xará, em ver certos tipos de posicionamentos, anulando toda a revelação, deixando tudo para trás. E aí João vem e fala, em 1 João, capítulo 1, o que era desde o princípio, primeira carta de João, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Olha que lindo isso aqui. Eu fico pensando, João, já idoso, pegando um papel, pegando a pena lá e escrevendo isso aqui, e se lembrando das conversas que ele teve com Jesus, que não deu para escrever aqui dentro desse livro. Não estou anulando a Bíblia, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, João escrevendo, e pensando, olha, aquilo que nós vimos, aqueles milagres que nós não contamos para os outros, aquilo que nós ouvimos, sabe aquilo que nós ouvimos? Você está comigo? Está me entendendo? Aquilo que nós ouvimos, sentar debaixo de um pé de figueira, de uma oliveira, que ele falou que às vezes nós não conseguimos transmitir para os outros, aquilo que nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, aí ele traz de novo, olha, ele era o verbo, e ele fala, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e delas demos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que eu entendo? Que se nós entendermos de fato a revelação de quem Jesus é e anunciar isso, a nossa alegria vai ser completa. Acontece que muitas vezes nós não queremos nem ter a revelação e nem anunciar da maneira como ele nos passou, porque limitamos a nós mesmos. Ontem acabou o gás em casa à noite, e eu fui atrás de um depósito de gás, já era tarde já, difícil de achar. Peguei um telefone na internet, que os que eu tinha já não tinha, e um cara foi lá entregar, acho que eram umas 8 horas da noite. Cara, o cara foi entregar, ele colocou o gás, e Deus começou, meu coração, fala com ele, fala com ele, fala com ele. E aí chegou junto o cara da farmácia, ele saiu, fui pagar a farmácia, e não deu pra gente conversar, e eu me senti como um covarde. Por que eu não falei pra ele? E meu olho já encheu d'água, eu já entrei em casa, falei, amor, Deus falou uma coisa desse cara aqui que eu preciso entregar pra ele. Ele falou assim, liga pra ele. E eu falei no WhatsApp e tal, perguntei se era o mesmo entregador, falou que não, falei, eu tenho um recado de Deus para ele, falei, pá, tá aí, isso, versículo tal, papá, mandei. Ele falou assim, glória a Deus, ele teve um acidente essa semana e Deus o livrou ele da morte. Eu falei, então tá entregue, fala para ele que se ele quiser, eu oro com ele, passo o telefone e tal. Então a gente precisa ser sensível e obediente àquilo que Deus quer falar para os outros, porque Deus vai te usar para falar comigo, vai me usar para falar com você. E às vezes o que a gente fala, Deus não precisa revelar CPF, nome de cachorro, cor da cueca e cor do vizinho para saber que Ele é Deus. A gente não precisa profissionalizar nessa aula. A gente não precisa profissionalizar a profecia. É só entregar. E nós também não podemos ter compromisso com quem não tem compromisso com o reino. Compromisso com Deus. Porque quando a gente tem compromisso com quem não tem compromisso com o reino, a gente se perde, porque a nossa energia ela vai embora.
E quando a gente tem compromisso com quem tem compromisso com Deus, a gente se aquece. A gente cresce. A gente amadurece. A gente compartilha de fato o Jesus que ele veio. O Jesus que veio para nos salvar. E eu fico pensando, talvez porque João teve tamanha revelação de quem Jesus era, e talvez os outros não tiveram isso, porque João foi o único que viu a crucificação. E por ele ser o único que viu a cruz, foi para ele que Jesus revelou o livro de Apocalipse, que nos originais chama a revelação. Então nós só vamos ter revelação se de fato nós vermos a cruz. Vou falar de novo. Nós só vamos ter revelação se de fato nós vermos a cruz. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai na igreja para quê? Atrás de quê? De revelação. Atrás de palavra, atrás de profecia. Dias para trás alguém me contou que estava um profeta e revelou e tal, não sei o quê. E que o profeta disse que quando ele chega em casa, ele ora para Deus cumprir aquilo que ele falou, porque foi Deus que entregou. Eu respeito, irmão. Mas nós precisamos andar no outro nível de fé. Peraí, Deus não é obrigado a cumprir aquilo que ele mandou a gente falar, não. Como não? Fala com Jonas. Deus mandou Jonas aonde? A Nínive. E o povo se arrependeu. E Deus fez o que ele tinha falado? Não. Deus não fez o que ele tinha falado. Por quê? Porque o projeto de Deus é que a pessoa ela se converta. Para então não vir sobre aquela pessoa a justiça, o juízo. Só que às vezes a gente quer o quê? Terceirizar a profecia. E inverter os papéis, porque Deus não é obrigado, ele não tem um propósito comigo, com você. Ele não quer te decepcionar. Somos nós que temos que ter um compromisso com Ele. Então nós precisamos andar no nível de revelação, lembrando que a graça de Deus é muito maior do que a mão de Deus que muitos pregam. Ah, Deus vai pesar a mão em você. Ah, Deus mandou eu falar uma coisa para você, se eu não falar, Deus vai me cobrar. Pelo amor de Deus, cara, Deus não... Ah, não. Deus não... Você entende isso, cara? Deus não tem isso. Se você não falar, Ele vai pesar a mão em você, Ele vai cobrar de você. Gente, Deus é Deus. E se eu não entregar o que Ele tem para você, assim como eu entreguei para o cara que foi entregar gás lá em casa, você acha que Deus ia me cobrar, ia me colocar de canchinho de castigo? Não, Deus ia usar outro para falar com Ele, porque o compromisso de Deus é com o amor e com a graça dEle. Só que muitas vezes nós queremos ser o cara que vai ser aplaudido, porque Deus falou de mim que você vai acontecer isso, e quando acontecer, você vai lembrar de mim. Chega. Não dá para a gente andar assim. Porque Deus vai falar com você no seu quarto. Deus vai falar com você quando você estiver lendo a Bíblia. Deus vai falar com você quando você pisar no seu ambiente de trabalho. E aí Ele vai falar assim, olha, você lembra aquilo? É hoje. Eu creio num Deus assim. Eu creio num Deus que fala com você, porque eu não sou melhor que você. Você consegue entender isso? E muitas vezes, a gente não consegue entender o nível de fé que Deus quer que a gente anda. Aquilo que eu te mandei mensagem ontem, nós precisamos entender que nós nunca vamos estar perfeitos. E se eu cheguei até aqui, existe um outro nível, porque Deus é infinito. Só que a gente começa a crescer, começa a aprender, começa a ler a Bíblia, Deus começa a usar, e é por isso que muitas pessoas se perdem. Porque Deus começa a usar tantas pessoas que elas acham que não precisam mais de Deus. Porque eu falo que vai chover e chove. Porque eu falo que não vai chover, não chove. E aí o orgulho cresce. Só que Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. E nós não precisamos nos humilhar para as pessoas para sermos humildes. A gente tem que se humilhar diante de Deus. Simples. Então a gente precisa entender o quê? Alguns aspectos da vida de Deus. Abra comigo 1 Pedro capítulo 1, por favor. 1 Pedro capítulo 1. Ele fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, regiões.
Pega isso aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos segundo a presciência de Deus, no verso 2. Em santificação do Espírito, ou seja, um processo de santificação contínuo, para propósito, obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Presciência de Deus é saber muito antes de ter conhecido, de ter acontecido. Entre outros conceitos, outras magnitudes, ele tudo sabe. Ele sabe tudo que pode acontecer, o que não pode acontecer, mesmo a partir do seu livre-arbítrio. Ele não anula isso. Muitas vezes a gente pega essa questão do eleitos e fala que Deus predestinou, então aquela pessoa, muitas vezes a gente quer colocar um rótulo nela. Não, aquela pessoa não muda, porque Deus não elegeu ela. Só que a gente sabe, não. Então a gente tem que entender que a presciência de Deus nos escolheu. Esquece predestinação. Se lembre por que você está aqui hoje. Deus não errou com você. Deus não tem um laboratório de teste que ele fica testando se vai dar certo, se vai dar errado, se vai dar certo, se vai dar errado. Ele é Deus. Você nasceu na família certa, na cidade certa, no tempo certo. Vou repetir. Deus não tem laboratório de teste que ele fica testando. Vou testar se meu filho faz isso, se ele filho faz aquilo, se ele faz isso, fala aquilo. Não. Ele não errou com você. Ele sabe onde colocou você, a cidade, a família, o tempo certo das coisas. E ele fala, muitas vezes a gente fala assim, Deus está me provando para ele me conhecer. Não. Deus não está te provando para te conhecer. Ele está te provando para você se conhecer. É diferente. Deus, ele te prova para você saber até que nível que você vai. Ele te prova para você saber quem você é e quem você pode se tornar nele. Somos nós que precisamos entender isso. E muitas vezes a gente sai do processo porque não suportamos a pressão, igual falamos semana passada. Propósito nada mais é que pressionar sobre o molde. Você precisa encontrar o seu molde em Deus, o seu propósito em Deus. Então Deus ele vai te provar para você se conhecer. Quem é você? E quem você pode se tornar? Porque Noé, você lembra de Noé? Ele não levou 150 anos para fazer a arca. Foi Deus que levou 150 anos para fazer Noé. Você já pensou Noé entrando todo dia no meio da floresta e voltando com a árvore nas costas? Começando a colocar a árvore no fundo de casa, os vizinhos passando, querendo comprar uma mesa, querendo comprar uma porteira. E não, vou fazer um barco, que Deus mandou. Nem chuva tinha. Você já parou para pensar a persistência, a perseverança de Noé? Agora, por que Noé resistiu? Por que Noé persistiu? Porque ele tinha o quê? Uma revelação. Quer diminuir? Então nós precisamos ter uma revelação clara de Deus para podermos resistir ao processo. Porque se a gente não tem uma revelação do que Deus quer com a gente não vai suportar todo o processo. Você lembra de José? Vendido pelos seus irmãos, jogado no poço, tirado do poço, colocado na casa de Potifar, injustiçado, que a mulher mentiu, que ele tinha dado em cima dela. Aí Deus fala assim, não, vai ficar só um tempo na prisão, só uns 10 anos aí, tá de boa. Você já pensou se Deus fala isso para você? Porque existe um lapso entre mais ou menos 13 anos, entre quando José foi vendido e ele ser governador. Teologicamente falando, eles falam que ele ficou mais ou menos 2 anos e meio na casa de Potifar, o resto na cadeia, está tudo certo. Vem um copeiro, vem um padeiro, ele tem uma revelação ali, ninguém lembra dele depois e está tudo certo. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito, tinha revelado para ele em sonho. Mas Deus desconfiava de quem era José? Não.
Era José que precisava passar por esse processo para quando ele governasse, o coração dele estivesse limpo. E quando os irmãos chegam, ele fala o quê? Ele chora, que a Bíblia fala que todo o Egito escutou o choro dele. Então, muitas vezes, a gente vai ser confrontado pelas nossas próprias emoções. Pelos nossos traumas, pelo nosso passado. Muitas vezes a gente vai ser confrontado por palavras que as pessoas pensam e dizem a nosso respeito. Mas é a gente que decide se a gente vai matar os irmãos ou se a gente vai dar pão para eles. E a gente não consegue entender isso. José só não matou os irmãos porque ele entendeu o processo de ficar preso, sozinho, injustiçado. E dói, isso dói. Mas a pedagogia de Deus, meu irmão, é linda. Ela não falha. Somos nós que falhamos. Mas eu quero declarar na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua e na minha vida, que nós vamos respeitar o processo de Deus. Nós vamos respeitar o processo de Deus, mesmo diante de calúnias, mesmo diante de difamação, mesmo diante de pedrada. Porque a vida é minha, a vida é sua. Essas pessoas que nos criticam, essas pessoas que te criticam, essas pessoas que jogam pedra em você, elas estão colaborando para aquilo que Deus tem na sua vida. Porque Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás. Porque Judas empurrou Jesus para a cruz e Pedro queria tirar Jesus da cruz. Você entende isso? Revelação. Revelação. Por que Moisés ficou 40 anos no Egito? E por que ele ficou 40 anos no deserto quando ele saiu do Egito? Para se desintoxicar de tudo que ele viu no Egito. Então, deserto não é lugar da gente ficar reclamando, é lugar da gente ficar aprendendo e glorificando. O deserto é o lugar da gente desintoxicar, para a gente poder ver Jesus, apalpar Jesus e saber que Ele é real. A religião não pode te dar isso. A religião não pode te dar isso. O sistema não pode te dar isso. É só Jesus que pode te dar isso. Acontece que quando a gente erra, assim como Moisés errou, a gente quer carregar o quê? Uma culpa que não é nossa, em que nada nos acrescenta. Deixa eu te falar, não carregue culpa. Não carregue culpa dos seus erros. Não carregue culpa do seu passado. Não carregue culpa das palavras que você disse que trouxeram para você. Você sabe o que significa a palavra culpa? Abra comigo Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 4. Daniel capítulo 6, verso 4, diz assim: Então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Essa palavra culpa vem de sebá, em aramaico, que significa corromper, denotar um erro. A escrita dessa palavra, ela é muito semelhante ao hebraico sabá, que significa cova. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você estiver carregando uma culpa daquilo que você fez, certamente você está cavando uma cova para você. Se você está carregando uma culpa daquilo que você fez no seu passado, certamente você está cavando uma cova para você. Agora, João capítulo 18, verso 38, abre comigo. João capítulo 18, verso 38. Fala assim, ó. João capítulo 18.
Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele culpa alguma. Tem versão que fala crime. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? O que Pilatos estava fazendo? Essa passagem é contada no livro de Marcos, no livro de Lucas. Pilatos estava dizendo assim, ó, eu não acho, a palavra aitia, nenhum crime, nenhuma acusação neste homem. E Pilatos lavou as mãos e deixou ele para lá. O que isso quer dizer? Que muitas vezes o mundo vai querer empurrar você para uma situação que você acha que não é favorável para a sua vida. Que não é o fim da sua vida. Uma situação que vai fazer você mexer com as suas emoções. Os judeus viam culpa em Jesus e Pilatos não. O rei não via acusação em Daniel, mas o povo via. O que eu tenho para dizer para você? Você escolhe carregar a culpa ou você escolhe carregar o perdão? O ato de lavar as mãos de Pilatos, o ato de Pilatos lavar as mãos, não impediu Jesus de ser crucificado. Muitas vezes você vai se ver numa situação de acusação, de calúnia, de perseguição, e que se você entender que isso vai colaborar para o plano de Deus para a sua vida, você vai ter êxito, você vai ter sucesso. Mas se você pegar essa culpa que estão colocando nas suas costas, e dizer que ela é sua, você já deu o veredito para você. Porque Romanos 8:1 diz assim, ó, agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra condenação significa, ela vem de catacrima, é uma sentença, um veredito. Com toda a culpa que você tem, que você carrega, o martelo não foi batido. Porque a palavra de Deus diz, não existe veredito para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos errar hoje, vamos errar amanhã, vamos errar depois de amanhã, erramos ontem. Mas se nós entendermos que nós estamos em Cristo, o veredito não foi batido. Você consegue entender isso aqui? Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não existe um veredito para os que estão em Cristo Jesus. E não importa como a gente vê a Deus, se é pela dor ou se é pelo amor. Você já ouviu isso? Deus não tem problema se você vem a Ele pela dor. Ele tem problema se você rejeita dele o amor. Vou repetir para você. Deus não tem problema se você vem a Ele pela dor. Ele tem problema se você rejeita dele o amor. O problema é que quando a gente erra, a gente acha que nós somos indignos de Deus. Mas deixa eu te falar, ninguém é digno. Se a gente não ficar buscando sempre essa revelação de Jesus, nós não vamos avançar. Então nós não podemos deixar que os nossos erros nos coloquem um rótulo indigno. Errou, falhou. Eu conversava essa semana com as pessoas e a mulher falou assim, ó, mas tem gente que não muda. Eu falei assim, se você acreditar nisso, nós podemos pegar essa Bíblia e rasgar ela. Porque a mensagem da cruz, sobretudo, é o quê? Salvação para quem está o quê? Perdido. Então o problema é a nossa visão, a revelação que temos de Deus. Porque Deus é Pai, não é um velhão de cabeça branca sentado no trono com chicote na mão. Não confunda Deus com carcereiro. Ele tem graça, Ele tem cura. Abra comigo Romanos 8 para a gente encerrar. Romanos 8, capítulo 3. Romanos 8, capítulo 3. Romanos 8, verso 3, desculpa. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez,
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Você lembra do começo da pregação? O processo que Jesus passou, ele teve tudo que você teve. Todas as dúvidas, todos os medos. E aí ele vem, no verso 3, na parte B, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta atenção. E assim Deus condenou o pecado na carne. Posso falar uma coisa? Deus condenou o pecado através de Jesus por sua causa, não foi o contrário. Às vezes a gente acha que Deus condenou a gente por causa do pecado, mas a palavra diz que Deus condenou o pecado através de Jesus. Você consegue entender o nível de revelação que Deus está trazendo? O outro problema é que nós, com a nossa intelectualidade, queremos limitar a graça de Deus, traçar caminho alternativo e criar empecilho para a salvação dos outros. Se você não fizer assim, se você não for no monte todo dia, tal hora, se você não participar das campanhas das 7 chaves, não sei o que, você não vai ser abençoado. Para com isso. Deus condenou o pecado na carne, através de Jesus, por sua causa. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí, dava um aleluia, eu recebia isso. Por quê? Porque a gente vai errar várias vezes, mas isso não impede o veredito aqui de ser cumprido. Olha, eu já amei você, eu já salvei você. E aí vai, segue um pouquinho adiante aqui no verso 5, 7, 8. Vai lá no verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus e isso é tudo. Amém. Você não precisa ser reconhecido no melhor que você faz. Você não precisa provar nada para as pessoas. O maior título que você poderia ter é de filho de Deus. Só que a gente ainda insiste em provar as coisas para as pessoas. A gente insiste em provar para as pessoas que nós somos bons. Nós insistimos em provar para as pessoas o que conquistamos. E a maior revelação que podemos ter, que é de filho, a gente trava. Porque o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Quando eu convergi, decidi, as pessoas, você virou para crente agora? Você virou isso agora? Você se converteu agora? Agora você vai fazer mais isso, vai fazer mais aquilo? Muitas pessoas que me criticaram, me pediram oração, me pediram conselho. Muitas faliram em diversas áreas e por causa do orgulho não buscaram a Deus. Mas está tudo bem, cada um tem a vida que merece, cada um tem a vida que escolhe. Nós precisamos entender o quê? Que essa revelação de filho, ela é minha. Ela é sua. E isso é tudo de melhor que você pode ter na sua vida. Não precisa provar nada para ninguém. Segue um pouquinho. Verso 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, em maiúsculo, o Espírito de Deus, confirma no seu Espírito que você é filho de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Deixa eu te falar uma coisa aqui, para você entender. Sua maior herança, você já recebeu. A sua maior herança você já recebeu. O selo de Jesus Cristo Salvador. Você não precisa mais buscar algo, ganhar todas as discussões. Você não precisa tentar convencer as pessoas do seu ponto de vista.
Você só precisa acreditar no seu ponto de vista. Você só precisa acreditar naquilo que você está vendo. Você só precisa se lançar naquilo que você está vendo. Segue um pouquinho adiante. Porque para mim, no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Tem alguém me entendendo aí? Glória a Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não fuja dos sofrimentos. Não faça campanha na igreja, 7 semanas para parar de sofrer. Jesus quer que você sofra mesmo. É através do sofrimento que você vai aprender. Não precisa marcar na cadernetinha lá. Não precisa disso. Um evangelho maduro vai nos trazer o quê? Acesso. Um evangelho maduro vai nos trazer revelação. E a revelação vai nos fortalecer para cumprir o que está aqui no verso 19. A manifestação dos filhos de Deus. É isso que toda a criação aguarda. Pega isso no seu espírito. O mundo não espera a volta de Cristo. Sabe o que o mundo espera? A manifestação dos filhos de Deus. O mundo não espera a volta de Cristo. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo aguarda a sua manifestação. E você só vai entender isso se você fugir do sistema e entrar no evangelho maduro. Salmos 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Pega isso aqui. Os céus, o mar, a natureza revela o que Deus é. Não é. Os céus, a natureza revelam o que Deus faz. É você que revela o que Deus é. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Vou repetir para você, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Porque os céus, toda a natureza revela o que Deus faz, mas você revela o que Deus é. Revelação de Pai é só você que tem, nem os anjos têm. É isso que o mundo precisa, é isso que o mundo anseia, é isso que o mundo espera. Que nós possamos revelar quem de fato Deus é e transferir a paternidade de Deus para as pessoas. E não o paternalismo do sistema religioso. Você está me entendendo aqui? Então a gente não precisa querer parar de sofrer, não. É só entender o sofrimento, é só ficar como José na prisão. Eu sei que meu Redentor vive, eu vou sair daqui. E o que ele me revelou vai se cumprir na minha vida. Pula lá para o verso 26. Da mesma maneira, no verso 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você quer um Deus mais bonito que esse? Que te dá o Espírito Santo, que ele te ajuda mesmo quando você não sabe o que você vai falar. Meu irmão, quando você não souber o que falar, o que orar, chora. Rodolfo, se você não souber chorar, força. Cara, eu choro todo dia na presença de Deus. O dia que eu não choro, eu forço. Eu tenho que chorar, eu tenho que me derramar, eu tenho que sair de mim. E o dia que eu não consigo chorar, aquilo me dá um trem, cara. Por quê? Porque eu cansei de viver do jeito que eu achava que era certo e não ter revelação. Nós precisamos aprofundar. E aqui a promessa que a gente coloca sempre no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você precisa entender o seu propósito dentro do propósito de Deus. E não personalizar o propósito de Deus para a sua vida. Ah, porque Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo. Deus nos chamou para funcionar no propósito dele. Dentro do propósito dele nós temos um chamado. E nem temos um chamado, é o chamado que nos tem. Aquilo que eu falo sempre. Se a gente achar que tem um chamado, a gente faz o que quiser dele. Mas se o chamado nos tiver, ele faz o que quiser de nós. No verso 33,
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Eu quero finalizar com você. Não existe acusação, não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois os que estão em Cristo Jesus têm um bem mais precioso que o ser humano pode ter: a presença de Deus. Que você flua na presença de Deus, que você mergulhe, que você busque ajuda, que você compartilhe, que você comunique, que você viva liberto e viva a promessa que está em Efésios 1. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, Deus te escolheu nele, para você ser santo, irrepreensível diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu vou falar de novo. Não vá para a igreja para você ser abençoado. Não vá para a igreja fazer campanha, parar de sofrer, para enriquecer, não faça isso. Ele já te abençoou. Ele já te abençoou com todas as sortes e bênçãos. Você não precisa vir aqui para você, eu vou lá porque Deus vai me abençoar, vou colocar R$1.000 no envelope, que Deus, nós não cremos num Deus corrupto, nós cremos no Deus Pai. Ele já te abençoou. Ele já te abençoou, Ele já te abençoou. Você precisa só enxergar isso. É só entrar nesse lugar que só existe para você. Existe um lugar só seu em Cristo, onde eu não entro, onde o irmão não entra, onde você entra e você vive. Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vou convidar você a ficar de pé, abrir o seu coração mais um pouquinho. Glória a Deus. Eu desligar.